Como o pastor Petrônio falou logo no início do culto, nós estamos aqui reunidos sob a centralidade da palavra, sobre o fundamento da palavra. Ela é a centralidade do culto. Nós oramos em conformidade com a palavra do Senhor quando nós oramos a palavra. Isso é orar conforme a vontade de Deus. Nós cantamos a palavra, cantamos aqui Abacuque, Salmos, e nós nos reunimos nesse momento para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a exposição da palavra. O meu desejo sincero é que a minha indignidade não venha comprometer a pureza da palavra e que o Senhor, que o seu Santo Espírito possa aplicá-la em nossos corações. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, Deus, pelos Teus maravilhosos feitos, Deus, em nossas vidas, pelo Teu cuidado conosco, pela Tua palavra, Pai. Porque sem ela, Senhor, nós estaremos perdidos, Senhor. Sem ela, nós não saberíamos como Te adorar. Veríamos a criação, talvez imaginássemos que pudesse haver um Deus, mas não saberíamos como Te adorar como Deus. E seríamos achados culpados da nossa transgressão por não Te conhecer, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o poder da palavra nos alcançou, transformou o nosso coração, abriu o nosso entendimento para que pudéssemos então compreender qual é a Tua boa, perfeita e aceitável, agradável vontade para as nossas vidas. Que somos pela Tua palavra conduzidos a Ti, amadurecidos e aperfeiçoados e nunca a parte dela. Somos por ela, Senhor, revestidos de poder e autoridade para cumprirmos os propósitos que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Nela conhecemos a Ti, nela conhecemos a nós mesmos. Nela, Senhor, nós somos santificados, Pai. Te louvamos, Senhor, Te agradecendo pelo privilégio de podermos ter acesso à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias lá no livro de João, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 17. Se você está acompanhando online, imagino que também está sendo compartilhado o texto. Evangelho de João, no capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura dos versos 17 ao verso 19. Andrei se animou a ler a palavra, viu? Está empolgado. João, capítulo 17, versos 17 ao verso 19. Evangelho de João, se você não abriu a Bíblia durante todo esse período de quarentena, de experiência online, fica ali no Novo Testamento, o quarto Evangelho, depois de Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 17, versos 17 a 19. Espero que seja só piada, que não seja verdade, que vocês não estão encontrando o Evangelho de João. Diz assim o texto: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade, assim como Tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Até aqui por enquanto. É interessante que ao longo de toda a Escritura nós temos revelado o plano redentivo de Deus, plano que vai sendo então manifestado progressivamente ao longo de toda a história, de modo que para os antigos, no Antigo Testamento, para o povo de Deus ali em formação no Antigo Testamento, eles receberam a palavra de Deus primeiro por uma tradição oral e que depois pudessem ser colocadas sobre o aspecto de livros da lei, ali com Moisés, mas depois reunidos com outros escritos e profecias, tivessem acesso à vontade de Deus. Depois em Cristo Jesus. E como vai dizer o autor de Hebreus, embora tenha Deus falado de muitos modos antigamente, agora Deus falou pelo seu Filho. E a Escritura continuou a ser, então, somado a novos escritos, sobre agora a revelação da promessa do Antigo Testamento, manifestada em Cristo Jesus, para que nós tivéssemos, então, acesso à palavra que, segundo João escreve, pelas palavras de Cristo, nos santifica. A doutrina das Escrituras,
A doutrina da palavra de Deus, ela é fundamentalmente importante para o cristianismo e em especial para a fé reformada. Nós tivemos ontem, como data comemorativa, celebrando 503 anos da Reforma Protestante. De uma igreja que constantemente, desde Gênesis 3, vem sendo reformada e transformada pelo poder da palavra de Deus. E sempre pelo poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus era encontrada, quando a lei de Deus era encontrada no meio de tanta bagunça no templo, havia reforma no reino, no Antigo Testamento. E sempre que a igreja se volta para a palavra, ela se reforma mais. Ela toma mais a forma da palavra e vai se conformando a ela e não aos valores e princípios ruidosos dessa geração perdida, que muitas vezes parecem conturbar o nosso entendimento acerca da vontade de Deus e dos propósitos de Deus. Então a doutrina das Escrituras, ela é fundamentalmente importante para o cristianismo, em especial para a fé reformada, sendo ela o crivo da verdade, sendo ela a régua de medir a verdade, o fundamento absoluto, talvez aquilo que nós tenhamos de absoluto em nossas mãos, pela autoridade que tem. As Escrituras, ela fundamenta então todo o aspecto da religião que é construída e que precisa ser construída sempre com base na verdade da palavra do Senhor revelada. Então ela vai ganhar muito mais relevância naquela igreja que está fundamentada nela do que em outras correntes religiosas. A Reforma Protestante, para a Reforma Protestante, ela vai trazer para o homem, principalmente, um aspecto especial de acesso, de busca, de entendimento acerca da verdade. Antes da Reforma, a Escritura cristã, carregada pela tradição católica em especial, ela continha, na verdade, uma série de livros que não correspondiam àqueles que anteriormente, pelos rabinos primitivos, era conhecido como Escritura. O próprio Lutero, em sua tradução da Bíblia para o alemão, ele pega esses escritos chamados apócrifos e retira do centro ali das Escrituras do Antigo e Novo Testamento e coloca-os como um apêndice. De fato, livros que têm algum valor histórico, como os livros de Macabeus, que tratam ali principalmente daquele momento histórico da revolta dos Macabeus, no período intertestamentário, no período dos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, com tantas coisas que aconteceram naquele momento de perseguição aos judeus, de perseguição à igreja. Tantas sociedades ou grupos que foram surgindo ali, como os saduceus, por exemplo, absorvendo muito da cultura helenística, principalmente com um aspecto muito politizado, surge dentro desse contexto de período intertestamentário. Também os fariseus, com o propósito de voltar-se para a palavra e depois de acrescentar coisas a ela e de idolatrá-la e de não reconhecer Cristo nela, são por ela condenados. Também os essênios que se retiram do meio do povo do judeu e querem viver a palavra de uma maneira separada do mundo e vão se juntar, formando ali as comunidades do Mar Morto. A palavra, ela tem um elemento central em toda mudança relevante de reforma da igreja. Então, com a influência dos movimentos, principalmente dos movimentos presbiterianos e puritanos, nós vamos ver uma construção de um cânon bíblico sem esses livros apócrifos e apenas contendo os 66 livros como nós temos hoje. Os 66 livros da Bíblia. Entretanto, a tradição católica, mesmo nos dias de hoje, mantém os livros apócrifos, assim como outras tradições também mantêm outros livros chamados apócrifos, como a tradição ortodoxa, a siríaca, a etíope, que também acrescentam livros ali aos 66 livros do cânon. A formação da estrutura bíblica, ela vem em grande parte da própria tradição do rabinismo primitivo. Quais livros eram considerados escrituras? Quais livros, de fato, ao longo do tempo e da história, eram tidos como palavra de Deus? Então, nós temos ali dos rabinos a Taná, ao que eles chamam de Taná,
que são o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, divididos ali entre Torá, Nebiim e Ketubim. Para você não decorar esses livros, diz respeito basicamente à lei, aos escritos e aos profetas. Na verdade, na ordem das leis, os profetas e os escritos. Então, nós tomamos da tradição judaica as escrituras do Antigo Testamento. É diferente a maneira como nós tratamos a formação do cânon bíblico, porque não é uma determinação da igreja, mas uma busca da igreja pela palavra revelada de Deus. Não é algo que a igreja diz ou sugere ou acrescenta à estrutura do cânon, o cânon tendo por seu próprio nome como uma régua, como uma medida, como uma vara de medir, mas algo que a igreja de Cristo busca ao longo do tempo e da história, os fundamentos necessários para que seja então estabelecida a própria palavra de Deus. Não se tratam de livros determinados, mas de livros encontrados. Além disso, deve-se considerar que existe uma relação entre o próprio conceito de Escritura e o conceito de aliança, que é o pano de fundo das Escrituras. E se nós temos no Antigo Testamento a manifestação de um pacto progressivo de graça que é revelado em Cristo Jesus, era necessário que esse pacto fosse então formalizado entre Deus e a sua igreja. Assim como no Antigo Testamento, também no Novo, a nova aliança, o novo pacto, um novo escrito revelado e fundamentado para que nós conhecêssemos o desabrochar ou o desembrulhar do plano redentivo de Deus, da sua aliança, do seu pacto com a sua igreja, um pacto de graça estabelecido em Gênesis 3,15, quando o Messias é prometido para restaurar a comunhão perdida pela queda, por causa da queda. Quando o homem rejeita a queda, ele rejeita a autoridade da palavra de Deus. Deus disse, quando o homem rejeita a presença de Deus, quando ele cai, a queda é o homem rejeitando a autoridade da palavra de Deus. É o homem rejeitando Deus dizendo, não coma daquela árvore. E então ele ouvindo o seu desejo, a sua consciência, ou a influência da serpente ali, ele então considerando isso como algo comparável ao que Deus havia então ordenado. A vara de medir, o cânon, está acessível às nossas mãos. Nós podemos ter acesso a ele, a antiga e a nova aliança. Nós podemos ser, por ele, ensinados, moldados, forjados como crentes genuínos. E no que se refere, então, aos livros do Novo Testamento, nós, desde a igreja primitiva, desde o seu uso pela igreja primitiva, pelas mãos dos apóstolos, de pessoas diretamente ligadas a eles, com o papel de definir que textos seriam usados na liturgia, na resposta às heresias daquele contexto e na organização do cristianismo, nós temos uma formação daquilo que nós chamamos de Novo Testamento. A revelação do novo pacto, revelado, manifestado na vinda de Cristo Jesus, no cumprimento da promessa. Não sendo apenas escritos encontrados, mas que eram utilizados na própria liturgia do culto da igreja e, por isso, tinham autoridade de palavra de Deus. Em outras palavras, a comunidade cristã, ela é essencialmente uma comunidade da palavra, uma comunidade das Escrituras, uma comunidade que, fundamentada na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, molda a sua relação com o mundo à sua volta, molda a sua relação com o Deus que a salvou, que a buscou, que a regenerou. Como Meia escreveu, ele vai dizer que a obtenção do status de cânon consiste, primeiro, no reconhecimento de valor interno e origem apostólica, no caso do Novo Testamento, e pela afirmação, pela igreja agindo oficialmente. Uma vez que aqueles livros do Novo Testamento tinham autoridade ou tinham alguma relação com os apóstolos e eram usados na igreja por intermédio dos apóstolos ou de pessoas ligadas a ele, como liturgia, como leitura da palavra, e era da tradição do culto, a leitura da palavra, então eles tinham os fundamentos necessários, não havendo contradição na hermenêutica bíblica, de serem considerados Bíblia, de serem considerados palavra de Deus. Então, quando Lutero, ele envia as suas 95 teses ao arcebispo de Mainz,
a fim de promover o debate acadêmico sobre as questões que ali haviam sido levantadas. Segundo o costume daquele contexto, ainda teria, talvez, e dito pelo próprio Lutero, pregado tais palavras na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Traz o elemento fundamental de transformação daquela igreja que parecia estar morta, mas que Deus haveria de manifestar os seus remanescentes. Os elementos fundamentais daquela transição são, então, trazidos sobre o aspecto de 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, glória somente a Deus. Onde qualquer dos solas ou posições teológicas consistentes deveriam partir das Escrituras, como palavra e autoridade de Deus. E no caso defendido pela Reforma, somente as Escrituras é palavra e autoridade de Deus. Nem mesmo os símbolos de fé da igreja, o Catecismo de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior, são palavra e autoridade de Deus, mas são tradições e maneiras que nos ajudam a interpretar, a compreender a palavra de Deus. Mas somente as Escrituras são palavras de Deus. Sola Scriptura é o princípio formal e normativo da Reforma. Sem o sola Scriptura não poderia haver os outros solas, porque nós não saberíamos onde encontrar os fundamentos que baseariam a autoridade ou o meio de salvação pela fé, ou mesmo pela graça, ou mesmo a revelação de Cristo, ou mesmo o modo de glorificarmos a Deus. Seríamos condenados, as palavras de Paulo, lá em 1 Romanos, quando vai dizer que nós, tendo conhecimento de Deus, não glorificamos como Deus, se não for a palavra, se não for em conformidade com a palavra, nós não saberíamos como glorificar a Deus. Então, qualquer dos solas, uma vez que é a fonte e a norma e princípio de todos os outros solas, a Escritura, ou sola Scriptura, né, é o fundamento da religião cristã. Então, fica sobre ela compreendida a norma de toda a compreensão, de todo o entendimento da igreja, do que a igreja deveria ser, do modo como ela deveria, então, viver. O mundo hoje não é tão diferente do mundo de antigamente, em vários aspectos. O povo de Israel encontrou no Antigo Testamento um mundo em muitas características parecidas com o mundo de hoje. A igreja primitiva encontrou, na sua formação, características muito parecidas com o mundo de hoje. Vivemos em meio a uma geração que reivindica a verdade, além das Escrituras, a parte das Escrituras. O secularismo dos nossos dias, assim como o misticismo, assim como os misticismos que aconteciam antigamente, como o gnosticismo ou tantas outras tradições pagãs, reivindicavam a verdade, a parte das Escrituras. Uma cosmovisão acerca daquilo que nós devemos crer, acerca de como nós devemos adorar, diferente da maneira como Deus autoritativamente pré-ordenou que nós fizéssemos e por ela fôssemos então forjados. Algumas pessoas recorrem à razão lógica ou à ciência moderna. Eu falo ciência moderna porque houve, ao longo do tempo da história, uma desconstrução da ciência à luz da teologia. A teologia que antes era a mãe de todas as ciências, que antes era a lente sobre a qual nós deveríamos olhar todas as ciências, foi, por algum tempo, principalmente pela influência do iluminismo, separada da ciência. A igreja não tem mais nada a ver com a ciência. E depois, com o pós-modernismo, assassinada, quando Nietzsche diz que Deus está morto. Há uma tendência ou intenção do mundo moderno de tirar Deus de todas as coisas e deixar Deus como mais uma religião sobre a qual alguns homens podem adorar, desde que ao longo de toda a sua vida a norma, o fundamento normativo não seja a palavra de Deus, mas seja aquilo que a sociedade vai construindo com o passar dos tempos. E não a autoridade absoluta
das Escrituras. Por isso o secularismo traz um relativismo, traz um niilismo, uma negação de qualquer de verdade fundamental. Cada um pode construir a sua própria verdade. Matem a palavra de Deus e nós matamos o cristianismo. Destruam a verdade absoluta sobre a qual nós fundamentamos a nossa razão e nós estamos destruindo todo o legado cristão e toda a essência da verdadeira religião. Como escreveu Michael Kruger, ele vai dizer, preste atenção nesse texto: é claro que não somos a primeira geração de pessoas a enfrentar os desafios das reivindicações da verdade concorrentes. Na verdade, Adão e Eva enfrentaram um dilema no início. Deus havia dito claramente a eles: certamente morrerás se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2, verso 17. Por outro lado, a serpente disse o oposto a eles: é certo que não morrereis, no capítulo 3, verso 4. Como Adão e Eva deveriam ter julgado essas alegações discordantes pelo empirismo, ou seja, pela experiência, pelo racionalismo, através daquilo que parecia certo para eles? Não. Havia apenas um padrão ao qual eles deveriam ter recorrido para tomar a decisão: a palavra que Deus havia falado a eles. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Em vez de olhar para a revelação de Deus, diz Kruger, Eva decidiu investigar ainda mais as coisas por si mesma, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou do fruto e comeu. Não se engane, continua Kruger, a queda não foi apenas uma questão de Adão e Eva terem comido do fruto. Na sua essência, a queda tratou-se do povo de Deus ter rejeitado a palavra de Deus como padrão máximo para toda a vida, como muitas vezes nós fazemos em nossas vidas. Quando muitas vezes nós, tendo acesso à palavra de Deus, podendo encontrar lá as verdades absolutas de Deus, nós teremos investigar um pouco mais. Nós teremos usar da nossa experiência. Nós teremos usar da experiência do outro. Nós teremos usar das coisas que o mundo, que o pragmatismo trazem para dentro da igreja. E essas verdades passam a concorrer com a verdade de Deus no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa família e em muitas de nossas igrejas. De acordo com a tradição, João passou grande parte da sua vida pastoreando a igreja em Éfeso, principalmente nos últimos anos da sua vida. Foi onde desenvolveu o seu ministério, sua pregação, seus ensinos, foi onde ele teria então escrito o seu evangelho. Foi de Éfeso que João partiria para o seu exílio em Patmos, onde viria a escrever o Apocalipse, durante o governo de Dominiciano em Roma. João combateu várias falsas verdades que tentavam submergir a verdade absoluta de Deus em um esquecimento ou em uma confusão mística, principalmente pelo gnosticismo, principalmente pelo misticismo da sua época. João teria escrito então esse evangelho, o quarto evangelho, pelos anos 80, 90, depois de Cristo, já tendo acesso a todos os outros evangelhos sinóticos, já talvez tendo até acesso a algumas cartas paulinas. É curioso que, se nós observarmos com certa atenção, muito da teologia que João traz no seu evangelho, nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Romanos, por exemplo. João é um livro, o evangelho de João é um livro extremamente teológico, embora de uma linguagem simples, uma linguagem bem mais simples até do que da própria epístola aos Romanos. João prega um evangelho poderoso, uma teologia poderosa acerca do plano de redenção. É o único dos evangelhos que explicitamente trata Cristo como Deus e traz o fundamento de Cristo como Filho de Deus encarnado, a luz, a palavra que tabernaculou entre nós, que habitou entre nós. Entretanto, há muito material que nós vamos encontrar dos sinóticos em João e muitas coisas que nós não vamos encontrar nos sinóticos, que vamos encontrar em João. Quando eu falo dos sinóticos, eu falo dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Você não está ambientado com a palavra sinóticos,
são essas narrativas de Mateus, Marcos e Lucas que tratam ali de histórias muito parecidas, talvez alguma cronologia um pouco diferente, mas em linhas gerais histórias muito parecidas. Em especial, o quarto evangelho. Como eu falei, Jesus é explicitamente trazido como Deus, como não ocorre nenhum outro. O próprio João vai falar sobre isso, vai declarar como seu propósito do evangelho. Trazer a esperança e criar nos leitores a convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que eles viessem a ter vida através dele. João diz que esse é o propósito do seu escrito. Seu modo de escrever, ele traz uma mensagem humilde, de uma teologia profunda. Primeiro capítulo, no versos 1 a 4, João vai dizer, em verso 14, João vai falar sobre o verbo encarnado. Ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o Logos, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne, verso 14, e tabernaculou, armou a sua tenda, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João traz isso com muita ênfase. Ele era Deus, ele estava com Deus, ele era o Filho de Deus, e ele habitou, ele encarnou entre nós. Isso era um choque para a cultura gnóstica daquele tempo, que não poderia compreender como algo puro e imaterial poderia se tornar material e para eles impuro. Cristo é uma contradição ao gnosticismo, pois Cristo se fez carne e ainda assim se fez 100% Deus. E ainda assim foi puro, perfeito, cumprindo a vida que nós não temos e não teríamos condições de cumprir sem Ele. No capítulo 17, João então vai trazer de um modo especial uma oração de Jesus. Todo o capítulo 17 até o verso 26, nós temos uma oração de Jesus, uma longa oração de Jesus. Há muitas evidências de que orações como estas eram trazidas principalmente na literatura, como o fim do discurso, um discurso de despedida. Talvez pelo fato de Cristo estar ali caminhando para a cruz, caminhando para o fim daquele tempo de encarnação, de discipulado, de evangelho, de pregação por Ele, através dele, do reino de Deus. Mas o que é particular desta oração é que, muito além da forma e da tradição de um discurso de despedida, é o próprio Deus que está ali orando. É o Filho de Deus que está ali orando, que está ali intercedendo. Nós temos 3 divisões importantes a compreendermos melhor essa oração do capítulo 17, dos versos 1 ao verso 5. Nós temos uma oração de Jesus por si mesmo, pelo seu ministério, por aquilo que ele veio a fazer, à medida que ele foi separado, designado pelo propósito de Deus para cumprir nessa terra. Dos versos 6 ao verso 19, onde está o texto que nós lemos, 17 a 19, Cristo vai orar pelos seus discípulos. E depois, dos versos 20 a 26, ele ora pela igreja. Nós, comumente, compreendemos o ministério sacerdotal de Cristo pós-ascensão. Cristo está lá, intercedendo por nós. Mas o fato é que, de maneira revelada, como as Escrituras nos trazem, Cristo também esteve aqui, intercedendo por nós. Abre tua Bíblia comigo, no João capítulo 17. Convido você a fazer a leitura alternada da oração de Jesus, dos versos 1 ao verso 26. João capítulo 17, do verso 1 ao verso 26, vamos fazer essa leitura alternada. João capítulo 17, do verso 1 até o verso 26. Peço que vocês tenham muita atenção, porque são elementos importantes sobre aquilo que nós estamos expondo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, para que a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Amém. Há um efeito importante acerca do que a palavra de Deus faz em nós. Há algo que ela produz em nossas vidas e que somente ela produz em nossas vidas, que é a progressiva santificação. Não pode haver santificação sem a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus em nossas vidas, assim como não pode haver salvação sem a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Verso 17 nos traz essa verdade fundamental. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você se diz cristão, de igreja, presbiteriano, reformado ou qualquer outra coisa, mas não tem o hábito de utilizar os meios de graça, de acessar a palavra de Deus, de compreender a vontade revelada de Deus, você está talvez enganando algumas pessoas ou até mesmo a si mesmo. Não pode haver progressiva santificação sem constante diligência na leitura da palavra de Deus, sem busca do conhecimento de Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais somos aperfeiçoados por Ele. Santo é um adjetivo para Deus. Deus é santo.
Deus é maravilhosamente santo. Os anjos clamam incessantemente na sua presença: santo, santo, santo. Foi assim na visão de quando Isaías então enxerga ali Deus glorificado. Naquele momento os anjos estão clamando: santo, santo, santo. No Apocalipse: santo, santo, santo. Derivadamente, tudo que é separado para Deus, tudo que é separado para que algum propósito de Deus seja então feito, também deve ser santo. Se nós fomos, como igreja, separados para Deus, nós precisamos ser como Ele é. Nós precisamos ser santos. No Antigo Testamento nós vamos encontrar várias ocorrências de homens sendo separados, consagrados, santificados para determinado ofício, principalmente para os ofícios sacerdotais. Nós precisamos ser santos, separados, consagrados, através da palavra de Deus, para realizarmos o propósito que Ele tem entregue em nossas mãos, a partir do momento que nos santificou, nos regenerando nesse mundo, em meio a essa geração perdida e nos chamando a viver de uma maneira diferente, em conformidade com a sua vontade. Os reflexos da santificação, eles são mais evidentes quando alguém que é reservado para Deus, para fazer a vontade de Deus, conforme os propósitos de Deus, que ama o que Deus ama, odeia o que Deus odeia, vive essas verdades. Nós encontramos lá em Levíticos, capítulo 11, versos 44 e 45, uma responsabilidade dura, pesada, que deveria nos encher de temor. Quando Deus diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis por nenhum enxame de criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto sereis santos, porque eu sou santo. E quando eu olho para a minha própria vida e vejo a distância que eu estou disso, e vejo os momentos em que eu esqueço de viver em conformidade com a palavra e passo a buscar, a examinar as vontades do meu coração, isso deveria me encher de medo, porque será que eu não estou conseguindo? O que será que eu preciso fazer ainda? No que mais eu preciso me esforçar, porque há uma responsabilidade sobre os meus ombros de viver em conformidade com aquilo que eu tenho recebido. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus ora pela santificação dos seus discípulos. Santificar significa separar para Deus, para seu santo propósito, para a sua missão, conforme o beneplácito da sua vontade. Usando um bibliquês, Moody, ele comenta que se trata daquilo que revela a santa vontade de Deus na sua verdade, na sua palavra, e especificamente aquela verdade conforme preciosamente guardada nos nossos corações na palavra das Escrituras. Nela se fica sabendo o que Deus exige e como Ele capacita as pessoas para cumprirem a sua exigência. Essa é a prática daqueles que são separados por Deus para viverem em conformidade à sua palavra. Conhecer na palavra de Deus aquilo que Deus exige e como Ele nos capacita para viver essa exigência. Por isso, seres santos como eu sou santo, embora nos meta medo, nos dá também um caminho de encontrarmos como é ser santo, como é ser consagrado, como é ser separado, e esse caminho é fundamentado nas Escrituras, e somente nas Escrituras. Isso é, fomos separados para fazer a vontade de Deus, cumprir as suas santas ordenanças, neste mundo, e mais ainda na sua glória nos céus. Jesus ora, então, para que Deus santifique os seus discípulos. Sim, é um ato da soberania de Deus, mas que também é uma resposta da nossa responsabilidade. Os discípulos não poderiam santificar-se a si mesmos. Dependiam do Senhor para isso, como nós dependemos do Senhor para isso. Nós dependemos do Espírito Santo que habita nos nossos corações. Nós dependemos da igreja
para nos suportar e para sermos suportes uns dos outros. Nós dependemos essencialmente da obra de Deus através da sua palavra em nossas vidas. E não podemos separado dela. E não podemos a parte disso. Por isso, sermos santificados na palavra é buscarmos a palavra, meditarmos nela de dia e de noite como o bem-aventurado. Mas é também nos reunirmos em torno da palavra, adorando a Deus em conformidade com aquilo que Ele nos orienta, que deve ser a sua adoração. E então, se somos pela palavra de Deus santificados, somos pela palavra de Deus enviados. Verso 18, vai dizer que assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E ser enviado ao mundo por Cristo, como Ele foi enviado, assim como, do mesmo modo, é uma honra e uma responsabilidade. Um ofício talvez de mais alta dignidade que Deus concede aos homens, porém uma tremenda responsabilidade. Envolve compromisso, envolve dedicação de tempo, dedicação de energia. Como vimos hoje pela manhã na escola dominical, na EBD, envolve considerarmos o reino de Deus um tesouro mais precioso do que as coisas que nós possivelmente tenhamos que abrir mão nessa vida. Ser enviado por Deus, assim como Cristo, envolve sermos santificados, assim como Ele, separado. Não que Cristo tenha sido santificado, mas que Ele foi separado para um propósito específico. Assim como nós somos separados para um propósito específico. Cristo é Deus. Os seguidores de Cristo são então separados do mundo e enviados ao mundo. Parece um paradoxo. Como é que nós somos separados do mundo e ao mesmo tempo somos enviados ao mundo? Vamos fazer então como os essênios, nos reunir numa comunidade isolada, ou como os Quakers. Eu não sei se você já comeu aquela veia Quaker, aquele carinha do chapéu, ele representa a comunidade Quaker. É uma comunidade que vive isolada de eletricidade, de tecnologia, para tentar permanecer mais santa. Não é isso que Deus nos ensina na sua palavra. Talvez no poder do Espírito Santo nós possamos compreender melhor o que é ser santificado, separado do mundo e enviado ao mundo. Atos 1, nos versos 5 a 8, diz: assim como Jesus foi santificado e enviado ao mundo, da mesma forma, o propósito da santificação dos cristãos é que eles sejam enviados, ou seja, portanto, dinâmico, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo de restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, sereis santificados, sereis separados, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis autoridade, recebereis poder, recebereis do próprio Espírito de Deus. É Ele que nos capacita, Ele que nos santifica na sua palavra, em conformidade à sua palavra. John Stott, ele vai escrever, então, que nós não devemos, portanto, preservar a nossa santidade, fugindo do mundo, ao mesmo tempo que nós não podemos sacrificá-la, nos conformando a Ele. Precisamos ser separados do mundo, ao mesmo tempo que enviados ao mundo, para que a nossa luz brilhe, como brilhou a luz de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 em diante, vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tratando de todos os aspectos acerca da nossa exclusividade, da nossa santificação, de sermos separados, consagrados. E ele continua, Pedro, escrevendo: a fim, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro diz como? Pedro vai dizer como deve ser a nossa vida em relação a isso. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Não vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma,
mantendo exemplar o vosso procedimento, e no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Precisamos nos portar diferente dessa geração. Precisamos viver de um modo diferente dessa geração. E o modo de viver está escrito, revelado, somente nas Escrituras. Deus, portanto, convoca um povo e exige que esse seja diferente de todos os demais. Deus lhes dá a sua palavra, Deus lhes dá o seu Santo Espírito. Deus nos santifica, cumprindo o desejo da oração de Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E no verso 19 de João, no capítulo 17, ele vai dizer: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Cristo não precisou santificar-se, porque ele já era santo, mas ele precisou ser designado, separado para um propósito, para uma vocação, para que os discípulos tivessem, além do seu exemplo, tivessem também a sua mensagem para proclamar, a fim de proclamar, lembrem-se, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o poder que derivou do seu sacrifício também é o poder que nós devemos pregar através do anúncio da sua boa nova, do seu evangelho, da sua palavra. A atividade de estabelecimento do fundamento da igreja, do povo de Deus, realizada pelos apóstolos, realizada pela igreja primitiva, consistia principalmente em dar à igreja um depósito de ensino autorizado, que testemunhasse das grandes obras redentoras de Cristo Jesus, da profecia, da promessa, da revelação. No cânon bíblico nós temos o ensino necessário. Na régua de medir das Escrituras, nós temos a medida de como deve ser a nossa vida em meio a esta geração. O alcance do Evangelho, da Palavra de Deus, é para a nossa salvação e é também para a nossa santificação. O apóstolo, somente as Escrituras, somente a Palavra de Deus é poder de Deus para a salvação. Somente a Palavra de Deus é poder de Deus para a nossa santificação. Somente a Palavra de Deus, através do seu Espírito, é suficiente, é toda suficiente em nossas vidas. A convicção do sola Escritura, a convicção do somente a Palavra de Deus, somente as Escrituras, é a única regra infalível da igreja. É a única o constante protesto que o Espírito Santo usa para guerrear no nosso próprio coração contra os nossos desejos. Sim, houve uma reforma protestante no tempo e na história, mas precisa haver uma reforma contínua em nossas vidas. Precisa haver um moldar-se contínuo em nossas vidas. Ao que, em nossos símbolos de fé, na Confissão de Fé de Westminster, o primeiro capítulo, o primeiro ponto da nossa Confissão de Fé trata das Escrituras. Porque se nós não tivermos bem fundamentado em nosso coração a Palavra de Deus, como autoridade de Deus, como divina, como inerrante, todos os outros pontos e capítulos se desfazem. Então, no capítulo 1, no ponto 6, ele vai dizer que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. As Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na Palavra. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Precisamos
viver como o bem-aventurado, que medita na palavra de Deus dia e noite. Precisamos viver como o salmista te disse, lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus, é as Escrituras. Sem ela, nem mais um passo. Com ela, nós vamos caminhar na direção de Cristo, como peregrinos, rumo à cidade celestial. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações, que ela seja sempre viva em nossas vidas e nos santifique para a glória dele, e tão somente para a glória dele.